Glória a Deus. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Vou ler só até o versículo 6, até porque é um texto bastante conhecido. No último culto, nós fizemos, terça-feira, uma ministração usando também como base esse texto. No entanto, hoje é aquela sequência daquela série, o bem, o mal e o bom. É a terceira parte. E eu encerrei a segunda parte eu comecei e encerrei dizendo o porquê da queda de Satanás, né? O que ocasionou, o que ocorreu a queda do inimigo, justamente foi a queda por causa da soberba. Lá em Timóteo 3, diz assim a palavra do Senhor: que o ministro, aquele que deseja o episcopado, ele deseja algo excelente, mas ele não pode ser neófito, para que venha se ensoberbecer e cair na condenação do diabo. Então, agora há pouco, eu e o irmão Leandro estavam conversando justamente sobre isso. Ele estava lendo na leitura aqui, justamente, e falamos sobre isso. A soberba. A pessoa começa a ser usada por Deus, ou alguma coisa acontece, e aquela soberba entra no seu coração, ele se exalta, e exaltou, caiu. A Bíblia nos informa que nós temos que humilhar-nos diante do Senhor, né? Humilhai-vos diante do Senhor Deus, e então Ele vai nos exaltar, né? Debaixo da potente mão do Senhor. E as pessoas muitas vezes têm essa questão do glamour, dos aplausos, dos confetes, das bajulações e uma série de coisas. E eu encerrei a mensagem naquela última mensagem dessa série, a segunda, citando 1 Crônicas, onde Davi manda que o seu capitão vá fazer um censo dos seus exércitos. Ele vinha de grandes conquistas, de grandes vitórias. Então ele pediu para que Joabe fosse e fizesse um censo de quantos soldados que eles tinham, quantos guerreiros, quantos exércitos. E aquilo foi até horrível ao coração do servo do Senhor, de Joabe, coisa que o servo do Senhor estava fazendo. Olha, não precisa não, Deus multiplique. Não, vai lá e faz. Apertou com o capitão, ele foi lá, e aquilo foi pesado, porque estava assim ensoberbecendo. Olha quantos exércitos que eu tenho, olha a quantia. Né? É como, por exemplo, nós aqui. Pregamos aqui, adoramos a Deus aqui, número pequeno de poucas pessoas. De repente, Deus salva pessoas, transforma pessoas, outras pessoas que estão entristecidas vêm congregar, outras que estão em lugares que não estão pregando conforme a palavra vêm para cá e ficamos aqui com uns 500 membros. Um exemplo. Aí eu me exalto por isso. Não, agora eu sou bambambam, agora eu não sou mais humilde, agora já não recebo os irmãos em casa a qualquer hora, não chamo para almoçar, não fazemos... Enfim, isso daí ensoberbece. Entrou a soberba, né, já começa... Ali é a queda. A soberba já vai... A Bíblia nos informa, citei na última mensagem, que a altivez do espírito e a soberba precede a queda, precedem a ruína. A altivez do espírito e a soberba, elas vêm antes da queda, antes da ruína. Entrou a soberba, a ruína está na cola. E eu disse também que no Antigo Testamento, poucas vezes Satanás aparece. Uma delas é em Gênesis 3. Outra delas foi justamente em Crônicas, 1 Crônicas 21, a passagem onde Satanás incita o coração de Davi. Isso diz o texto. Satanás incitou o coração de Davi e ele realizou esse censo. E outras poucas passagens, eu quero citar aqui também hoje, onde ele também entrou tentando derrubar, tentando fazer das suas, com certo êxito em alguns casos, ou não, mas vamos entender o porquê de que poucas vezes aparece ele na Antiga Aliança, ou no Antigo Testamento, e qual era a função e o porquê. Bom, eu disse na primeira mensagem sobre a queda moral do adversário.
né? Eu citei Ezequiel 28, Isaías 14, algumas passagens, frisando que ele se ensoberbeceu e caído moralmente, tenta o homem no Éden. Eu falei da condição de quando que as pessoas pensam que essa queda foi antes de Gênesis 1 e 1, ou entre Gênesis 1 e o verso 2, porque a terra era sem forma e vazia, eu expliquei o que queria dizer terra sem forma e vazia, a situação que era aquilo, era Deus fazendo, Deus colocando em ordem os elementos, né? Eu disse sobre isso até. E ali já estava criado, porque Deus quando criou os anjos, criou todas as coisas, e a terra era sem forma vazia, estava trabalhando nela. Tanto que a Bíblia informa que o Espírito do Senhor Deus pairava sobre a face das águas, comunicava a vida, estava ali agindo. E Deus foi dizendo, haja, e assim por diante, né? Uma coisa que eu não falei na mensagem que eu falei desse assunto, mas vou lembrar agora, vou dizer agora, porque lembrei, que ele disse assim, antes de começar a criar as coisas, ele criou a luz, né? Antes de criar os elementos, peixes, animais, etc., árvores, ele disse, haja luz. Por que haja luz? Porque primeiro, antes de massa, isso aqui é física, antes de existir massa, precisa de energia. Então primeiro você tem energia que vai se condensar em massa. Eu até citei um exemplo, mas acho que não foi na mensagem, foi na aula da escola bíblica aqui, e não está gravada, né, que eu falei sobre os elementos que estão todos aqui ativos, né? Eu falei sobre esse púlpito de vidro, esses materiais que estão aqui. Olhando, nós vemos ele parado, inerte, mas na verdade eles estão ativos, né? Produzidos ali por causa da ação dos elementos, das moléculas que estão aqui ativas. Muito bem. Mas hoje eu quero falar sobre a queda, continuar falando, na verdade, sobre a queda do adversário, sobre a queda progressiva, a queda gradual, digamos assim, porque a revelação bíblica também é uma revelação gradual. Por que Deus não pega lá em Gênesis e já mostra? Porque existe esse cuidado de Deus conosco, de uma revelação gradual. Uma das razões de não aparecer tanto o adversário tão explicitamente como na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então nós vemos ele lá em Gênesis, depois vemos ele, por exemplo, aqui em Crônicas. Tem passagem, por exemplo, você vai ver a ação do maligno, de demônios, de espírito maligno na vida de Saul, a pitonisa de Endor, outras passagens. Mas o próprio inimigo, o próprio Satanás ali agindo, nós vemos em algumas passagens. Uma delas eu quero citar com você, que está em Jó, capítulo 1, verso 1 a seguir, e depois Jó 2, capítulo 1 a seguir, versículo 1 a seguir também. Abre comigo lá em Jó, para nós entendermos um pouco da ação do maligno. Ele incitou o coração de Davi, e havia 3 propostas que era para ser apresentada ali, né? O profeta foi usado por Deus para falar com Davi. Se escolhesse uma das 3, ele escolheu que caísse na mão do Senhor. Então o anjo vem destruindo os exércitos, vem destruindo todo aquele povo. E quando está indo para Jerusalém, ele começa a ver aquela situação e Deus diz, basta, né? E foi um peso tremendo, porque as coisas de Deus são muito sérias, as coisas do Senhor Deus são extremamente sérias. Jó capítulo 1, verso 1. Eu vou ler alguns versículos, né, os irmãos conhecem os textos, a passagem, e eu vou ler alguns versículos de Jó, capítulo 1, e depois Jó, capítulo 2. Olha só o que diz. Jó 1, verso 1 a seguir. Pode ir? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia a Jó, porventura, pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim Jó fazia continuamente. E num dia, bom, deixa eu parar só aqui, até aqui está dizendo da história de Jó. Quem era Jó? Um homem muito rico no Oriente, homem que tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres.
Esses filhos faziam um banquete, na sua vez, cada um na casa de um dos seus irmãos, chamava suas irmãs para banquetearem. Jó era rico, tinha, no versículo 3, você vai ver a quantidade de ovelhas que ele tinha, de empregados e assim por diante. E Jó tinha um temor de Deus, de que, porventura, seus filhos bebendo, o vinho no coração, alguma coisa, amaldiçoassem, fizessem ou falassem coisas que desagradassem ao Senhor. Então, encerrado aquele turno de dias, que eram os banquetes, celebrações que eles faziam, Jó levantava de madrugada e sacrificava em prol dos seus filhos, por temor a Deus. Então, era um homem que temia o Senhor, que tinha esse cuidado. E então, aqui está o retrato de Jó, apresentado até o versículo 5. Versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura temes Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de Sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem, está na tua mão, somente contra ele não estendas as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho, na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam juntos a ele, e deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2, verso 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e de passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos seus ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça, e Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estando assentado no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Vou parar por aqui, para nós fazermos aqui uma meditação a partir desse ponto. Muito bem. Do capítulo 1, do verso 1 ao 5, nós temos
o retrato de Jó, as suas finanças, seus negócios, homem de negócios, homem muito rico, segundo o texto, um homem muito rico no Oriente, o maior do Oriente. E no versículo 6, você começa a ver uma coisa interessante ali, que muitas vezes nós questionamos. Sucedeu num dia em que os filhos de Deus, e aqui você entenda filhos de Deus por anjos de fato, presta bem atenção, anjos, em que os filhos de Deus, ou seja, anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, e também veio Satanás, apresentar diante de Deus um relatório. Era um momento, era um dia de relatório. O que nós conseguimos entender no capítulo 2 também, que havia assim essa situação, de virem e apresentarem um relatório. De maneira que nós temos essas questões que nos cercam às vezes. Mas como assim? Vieram os anjos e Satanás veio no meio? Acaso ele não é um ser também de natureza angelical? Um querubim? Nós falamos no capítulo 14 de Isaías e também no capítulo 28 de Ezequiel. E 28 de Ezequiel, no verso 14, diz que ele era querubim ungido, o querubim da guarda ungido. No verso 15 diz, como ele pecou, como ele levou o coração, ali pecou, caiu. O verso 15 mostra que ali foi a sua queda, de Ezequiel 28. E o versículo 16 de Ezequiel 28 diz que ele era o querubim, mas já não chama mais de ungido. Ou seja, suas características agora estavam corrompidas. Queda, pecado. Sua queda foi moral. Queda moral, caiu. E a Bíblia nos mostra já ele depois, ou melhor, apresenta em Gênesis 3, ele tentando. Então uma das funções dele é de tentar e de acusar. E a Bíblia nos informa que quando os anjos chegaram, todos, nenhum anjo falou nada, mas Deus deu início à conversa. O Senhor Deus começou o diálogo. Deus disse para Satanás e disse, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. O que nós entendemos aqui, irmão Leandro, é que essa era uma função dele. Não é ficar passeando como a gente passeia. Era rodear a terra e, de fato, andar por ela, estar por ela. Se você observar ali no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, as passagens que eu citei, você vai estudar e você vai entender, em Ezequiel 28, né, no Monte Santo de Deus estavas, no Éden. Então esse Monte Santo era o Éden que ele estava. Você vai observar isso, lendo, estudando. Na última mensagem eu falei sobre isso. E eu não quero ficar voltando para ler, porque senão vou gastar muito tempo e não vou conseguir concluir o que eu quero falar nessa noite. Então ele estava ali, caiu. Ele tinha essa função de rodear a terra e passear por ela, de andar por ela, de trazer, porque ele era o acusador. Ele tinha ele tinha de fato uma posição, veja bem, legal. Não é legal de olha que legal, né? Legal de lei. Ele tinha permissão de Deus, digamos assim, para acusar e para fazer isso. Dá o teu relatório aí. Só que antes de ele falar, Deus perguntou, de onde você vem? Aliás, Deus iniciou, né? De rodear a terra e passear por ela. Só que Deus é Deus e é onipotente, onipresente, onisciente, sabendo o que estava ali acontecendo. Ele observou que Jó era observado por Satanás. Deus estava ciente disso, como todas as coisas, evidentemente. Ele via que Jó temia Deus, sacrificava pelos seus filhos para que, se porventura meus filhos pecassem no seu coração, amaldiçoando o Senhor Deus, vou fazer o sacrifício. Tinha temor de Deus, era um homem íntegro, reto, desviava-se do mal. Não é que ele não pecava, ele desviava-se do mal. Né? Eu falei agora, poucos dias agora, não lembro qual mensagem que eu falei, sobre o pecado, ele acontece, mas como um acidente. Mas você desvia do pecado. Você sai do pecado, você se afasta do pecado. E o Senhor perguntou para ele, tu vistes meu servo Jó? Deus sabia que estava observando Jó, né? Homem íntegro, reto, temente a mim e que desvia-se do mal. Aí Satanás vem e faz aquilo que é da sua natureza. Né? Da sua natureza. Respondeu Satanás ao Senhor, porventura ele te teme em vão? A sua versão pode ser que seja debalde, né? À toa, é o verso 9. 1:9. Jó 1:9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão? Só deu dinheiro para ele.
permitiu que ele conseguisse dinheiro. O Senhor abençoou o trabalho das suas mãos. Ele planta e colhe em quantidade grande, tem ovelhas, tem bois, tem camelos, negocia aqui no Oriente, aqui, ó, as pessoas vêm de longe comprar e negociar e vender, cada dia mais ele está mais próximo, seus filhos são próximos, sua casa é próxima, tudo, ele tem uma esposa, tem um lar, tem tudo que um homem pode ter. É essa a razão que ele está te louvando, é essa a razão porque ele teme ao Senhor. Ele estava acusando, dizendo, olha, o ser humano que o Senhor fez lá no Éden, e que caiu, portanto, ele tinha essa autoridade, essa legalidade de acusar. Tinha, vai guardando essa palavra no verbo do passado. Para acusar e dizer, ele só pode adorar o Senhor, servir o Senhor, temer o Senhor, porque ele tem muita coisa. Agora, toca nessas coisas para você ver se ele não perde tudo. E Deus permitiu. Se você olhar para o versículo de número 14, aliás, no próprio versículo 10, 11, o Senhor vai permitir, verso 11, mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti, disse o inimigo, né? Então o Senhor disse a Satanás, eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, só não toca no seu corpo físico, só não toca nele, na pele. Verso de número 14, os bois lavravam, e veio aqui um povo ali, e ao fio da espada o levou. Estando ele falando ainda, veio fogo do céu. Veio também ali uma situação terrível que fogo do céu desceu e consumiu. E começou aqui, eu não vou ler para nós ganharmos mais tempo aqui. Mas veja bem, essa situação que aconteceu com ele, ele foi perdendo tudo que ele tinha. E mesmo assim ele adorou o Senhor. Perdeu seus bens, perdeu os bois, perdeu tudo. Perdeu o pior de tudo, os seus filhos. Os 10, numa vez só. Um só. Deve ser a coisa mais horrenda. Eu peço a Deus que não me permita acontecer isso, mas se me acontecer, que Ele me dê força para suportar por uma hora dessa, porque certamente não é fácil. Eu já perdi pai, perdi mãe, primeiro mãe, depois pai, irmãos, avô, o único avô que eu conheci, também já perdi, amigos, cunhados, enfim. Mas filho é complicado, né? Imagino que deve ser uma dor terrível, mas Deus nos dará força, porque nós temos a esperança nele, né? Mas, numa vez só, ele perdeu tudo que ele tinha. Você imagina um dono de uma empresa, vamos falar aqui da nossa cidade, o dono dessa maior fábrica que tem aqui, acho que é a Maxion, né? Imagina que o dono dela, joga como o dono dela, num dia, ele perde sua frota de carro, sua frota de ônibus, sua frota de tudo, né? As empilhadeiras, os caminhões, tudo, num dia só. Toda a sua fazenda, todo o seu dinheiro. E os seus filhos morrem todos. E fica ele ali numa situação tenebrosa. Mas a Bíblia nos informa também, então Jó se levantou, rasgou seu manto, verso 20, rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nem atribuiu a Deus nenhuma falta. Muitas vezes você vai ver pessoas dizendo, né, nós até vemos na televisão, quando alguém morre, um filho morre de alguém famoso, as pessoas ficam muitas vezes iradas, não suportam, não aceitam, não querem. Como é que pode Deus levar meu filho novo, 20 anos, 30 anos, 50, sei lá quanto for, minha mãe, meu pai, eu não aceito. Pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem o porvir, não sabem do Evangelho. Tem a dor, todos temos. Eu disse agora há pouco, eu não quero ver meu filho no caixão, porém, se eu ver, eu quero que Deus me dê força para suportar aquele momento, porque eu sei que vão ressuscitar para a glória de Deus. Mas Jó não atribuiu a Deus nenhum disso, perdeu tudo. O capítulo 2 diz a mesma situação. Um dia em que os filhos de Deus vão diante do Senhor, também Satanás se apresenta no meio. Aí o Senhor toma a iniciativa. De onde vens? Ele diz, igualzinho, de rodear a terra e passear por ela. Viste meu servo Jó? Observaste meu servo Jó? Porque ninguém na terra é semelhante a ele, homem íntegro e reto, e temente a Deus, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Você o acusou diante de mim, você disse que ele não me adoraria, a menos que tivesse recursos. O Senhor apontou, dizendo que ele só me adorava, ou seja, ele estava ali acusando não só Jó, na verdade, né?
Qualquer pessoa que adora a Deus só pode adorar por isso. É essa a ideia que o texto quer dizer, passar. Claro, falando de Jó, mas essa ideia que muitos já falaram, você é crente porque você tem um bom emprego. Você é crente porque você tem uma casa confortável, né? Certa ocasião, um irmão foi em casa, ele almoçou comigo. Eu entrar em casa, ele disse assim, assim é fácil adorar a Deus, uma casa bem arrumadinha. O irmão conhece minha casa, bem simples. De fato, ele é arrumadinha, fazia pouco dia que nós tínhamos pintado, mas você compra o material, paga em 10, 12 vezes, compra o móveis, paga em 10, 12 vezes, né? É uma luta para pagar, fala, oh meu Deus, venceu a última prestação, né? Aquela coisa toda. E ele falou assim, olha, brincando, mas é uma brincadeira de mau gosto. E disse assim, mas assim é fácil servir a Deus. Minha casa não é casa de rico, minha casa é uma casa simples, de pobre, mas minha esposa é caprichosa, arruma umas coisinhas, um vasinho aqui, um negocinho lá. E eu disse, não, meu irmão, você está muito enganado. Eu tenho os móveis novos que compramos agora, na ocasião, né? Já não são tão novos mais. A casa foi pintada agora há pouco, já não está tão boa a pintura mais, está quase precisando de outra. Mas na ocasião fazia poucos dias. Eu disse, olha, eu não tinha mesa. Não era nem para comer, eu não queria uma mesa para apenas comer, fazer minha refeição. Eu queria uma mesa para estudar a palavra, para pôr a Bíblia, pôr meus livros, pôr tudo que eu faço aqui, nessa mesa que eu faço aqui. Eu queria ter uma mesa e não tinha. E eu não sei, até hoje eu não sei de fato, como que apareceu uma mesa em casa. Se alguém me doou, se eu comprei barato. Não sei, juro que eu não sei. Eu sei que apareceu uma mesa, daquelas mesas de madeira rústica, feita eu acho, que daquelas portas que você corta, você sabe as portas de madeira, corta e faz uns pés lá, e aquilo ali era extraordinário para mim. E eu adorava a Deus com aquela mesa velha lá, e era velha mesmo, já era surrada, já era toda na ocasião, isso faz alguns anos já, né? Não vou dizer nem lembro quanto faz, na verdade, tempo faz. Mas mais de 2000, ano 2001, por aí. E eu adorava a Deus com aquela mesa, não porque eu tinha agora um lugar para sentar, colocar o prato com meus filhos comer, uma situação que eu passei muito difícil, mas eu podia pôr a minha Bíblia ali em cima com meus livros, eu adorava a Deus. Eu falei, não, eu adorei a Deus quando eu não tinha uma mesa, adorei a Deus quando eu ganhei uma mesa velha, usada, e agora eu continuo adorando Ele, porque eu tenho uma mesa nova e boa. Então, nossa adoração a Deus não é por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele já nos deu no Calvário, lá na cruz. Nossa vida em Deus e adoração ao Senhor é porque no Calvário Ele nos salvou. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa maior motivação de adorar, de cultuar, de congregar, de trabalhar, de servir, de se empenhar, de desviar do mal, é porque Ele fez no Calvário o que Ele fez, perdoando, comprando, resgatando, inocente que derramou seu sangue precioso. Não é por causa de um emprego, por causa de casa, ou por causa de esposa, ou por causa de marido, ou por causa de qualquer outra coisa, é porque na cruz Ele nos salvou. Essa é a maior, é a motivação nas nossas vidas, como cristãos. Então ele disse assim, tu viste como meu servo Jó ainda continua reto diante de mim, mas também ele tem uma saúde de ferro. O homem não fica resfriado, não tem pressão alta, não tem diabetes, coluna não está ruim. O homem levanta cedo, trabalha o dia inteiro, uma saúde de ferro. Pele por pele, o homem, é lógico, uma saúde daquela, quem é que não vai te adorar? Com uma saúde dessa, quem que não vai te glorificar? Era isso que o inimigo estava fazendo ali. Então o Senhor disse, então vai, toca nele. Toca no seu corpo físico. Aí ele vai, a versículo 5, né? Verso 4. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém, guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença de Jó e o feriu com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça, e Jó tomou um caco para raspar com ele. Estava sentado no meio da cinza. E para ajudar ainda, né? Verso 9, a sua mulher chegou e disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Como uma louca tu fala, receberia o bem de Deus e não o mal? Esse mal aqui não é o mal maligno, é o mal que eu falei na primeira mensagem, né? No caso, uma tempestade é um mal, né? Eu expliquei naquela primeira mensagem. Então, agora estava Jó raspando suas feridas com um caco, chagas malignas. Alguns teólogos entendem que essas chagas eram cânceres mesmo. Eu não sei, porque a Bíblia fala chagas malignas, úlceras malignas. Eu que trabalhei na Santa Casa, num hospital, eu posso dizer com propriedade, eu cuidei de muitas pessoas com feridas ali, e eu não encontrei um odor mais difícil de suportar do que o odor de uma ferida podre,
putrefato da carne, nós temos que mexer e limpar. E fiz isso com muito carinho, com muito cuidado, com muita técnica e com muito temor de Deus. Que eu fazia não para a instituição, tão somente, mas como para o Senhor, conforme a palavra nos informa. Mesmo assim, ele continuou adorando a Deus. Claro, se você ler todo o livro de Jó, você vai entender que ele se apresenta diante de Deus e fala, olha, se eu pudesse me apresentar diante do tribunal do Senhor, porque eu estou achando que a coisa aqui ficou um pouco pesada do meu lado. Estou achando que o senhor aqui foi um pouco... exagerou aqui. O senhor deu uma... Foi demais, foi além da conta. Tá meio que puxado para mim esse peso dessa situação. Nós lendo, nós temos todo o capítulo, primeiro, segundo, terceiro, tal. Conseguimos ler e entender tudo. Imagina ele sem o livro que nós temos. Só quem tinha esse livro era Deus. Hoje nós temos, só quem tinha antes era Deus, porque Deus é onisciente. E ele não entendeu, peraí, perdi tudo, não tem nada. A esposa mandando amaldiçoar a Deus, o Deus que eu sirvo, com um caco ali, ó, raspando a ferida, tirando aquela podridão, aquele negócio fétido, horrível. Os amigos dele chegaram lá, 3 amigos, depois chegou mais um, e os amigos dizendo, olha, você está assim porque você está em pecado. Você está assim porque você está em fornicação, você está como se todo contemporaneizando, né? Você está assim porque qual é o justo que porventura passou por isso, Jó? Aí Jó se defende, olha, qual foi o órfão que eu não socorri, qual foi a viúva que eu não socorri, a quem chegou na minha casa que eu não dei água para lavar os pés, e assim, leite para lavar os pés, etc. Então ele coloca assim, olha, eu acho que ficou um pouco pesado, acho que ficou um pouco meio que, né, além, né? Além foi desproporcional. Se você chegar lá na frente, no capítulo 42, aí Deus começa a perguntar ao Senhor, e começa a dialogar com o Senhor, e fala, Senhor, onde, como, por quê? Aí Deus fala o seguinte, eu te respondo se você me responder. E começa a falar com Jó, olha, Jó, onde tu estavas quando eu fundava a terra? Onde você estava quando eu criava isso, aquilo, outro? E foi falando. Aí Jó já, claro, na primeira já estava rendido, né? E no capítulo 42 ele fala, bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te viram. Bom, foi uma grande lição ali, mas aonde eu quero chegar aqui? Eu quero chegar com vocês justamente nisso, na queda que ele teve moral e também uma queda espacial. Porque se você vê, ele tem acesso ao trono de Deus. Como os anjos que foram apresentar o relatório diante de Deus, ele também foi no meio e apresentou um relatório. E apresentou, olha, ele está, olha lá. Claro que ele te adora porque tem dinheiro. Claro que te adora porque tem saúde. E não teve jeito. Ele teve que saber que é possível o homem adorar a Deus, tributar louvores a Deus, ainda que passando dificuldade, ainda que passando por grandes privações. Muitos hoje, blasfemam de Deus porque não conseguiram comprar um celular de última geração, não é verdade? Muitos blasfemam hoje porque não conseguiram trocar a calota do carro. Onde está esse Deus que a roda do carro, né? Onde está esse Deus que o ímpio lá prospera ou não prospera? Hoje acontece muito isso. As pessoas não olham para a cruz, sabe? Você sabia, irmãos, que tem pessoas que conseguem comer, crente, conseguem sentar à mesa para a sua refeição sem adorar a Deus? Não, mas eu já orei quando a compra chegou em casa. Quando eu fiz a compra, quando chegou lá a compra, o frango, tal, arroz, o feijão, eu já orei, está tudo abençoado. Por que eu vou continuar? Me questionaram, né? Só não ora quando chegar? Oro. Por que toda refeição o Senhor agradece e ora? Eu agradeço e oro porque eu tenho gratidão a Deus por o que Ele fez. E outra coisa, muitas vezes na minha oração de refeição, eu começo agradecendo pela cruz, pelo sangue derramado, para depois falar do que tem no meu prato ali, agradecer pela saúde por poder comer, porque tem gente que tem a comida, mas não tem a saúde para comer. Tem gente que tem a saúde, mas não tem o alimento. E assim nós seguimos nossa vida, né? Em tudo dá graça, boa, em tudo dá graças. Muito bem lembrado esse texto. Então, se você olhar comigo, vai rapidamente para Isaías 14, 12, para nós seguirmos aqui, eu não quero me demorar muito. Isaías 14, 12. Olha só, são os textos que nós temos usado aí, e vamos falar um pouco, só o 14 e o 12. Olha bem, Isaías 14, verso 12. Cadê? Aqui. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer,
filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Né? Eu já falei aqui que Lúcifer aqui, estrela da manhã, na tradução de Jerônimo e tal. Não quero me deter nesses detalhes hoje. A sua é a Jerusalém, né? Olha só o versículo 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. No monte da congregação, aos lados do norte. Então ele estava embaixo, queria subir, vou colocar lá, vou subir. Quando ele quis subir, aí ele caiu. Quando ele quis exaltar, aí caiu. Como cair isso? Eu vou subir acima das estrelas, acima dos anjos, eu vou estar... Não, não vai. Não é? Subirei sobre as altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao inferno, o mais profundo do abismo. Olha só Ezequiel 28. É que eu falei muito mais desses textos na outra mensagem, eu quero correr um pouco aqui. Ezequiel 28. Eu vou ler o 11. Eu vou ler o 11 em diante, tá? Rapidamente aqui, temos tempo ainda. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas, passado, no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras, passado, o querubim ungido para cobrir, algumas versões da guarda, e te estabeleci no Monte Santo, e de Deus estava, no Monte Santo de Deus estava. E te estabeleci, ponto e vírgula, no Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras, passado, no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante de reis te pus para que olhem para ti. Eu já falei sobre o rei de Tiro e o rei da Babilônia, né? Que lá em 14 de Isaías. Que ele está falando evidentemente sobre um rei, mas que num dado momento ele começa a falar de uma outra situação, de uma outra pessoa, que no caso, a maioria dos teólogos, inclusive eu, entendemos. Por que é teólogo? Teólogo porque estuda Teos, Deus, logia, estuda de Deus, né? As coisas de Deus, referente a Deus. Então ele era querubim ungido, agora é um querubim, segundo o texto de Ezequiel 28, mas já não fala mais que ele é ungido. E foi caindo, e ele tinha esse acesso. Ele chegava diante de Deus, apresentava as suas acusações. Você pode ver que em Jó 1:1 e Jó 2:1, ele chega junto com os filhos de Deus, que são os anjos. E Deus toma a iniciativa, ninguém fala nada, ninguém toma a palavra. Deus começa. Observaste, meu show? De onde você está vindo? De rodear a terra e passear por ela. Não é passear, vou nas Bahamas, vou em... Não, era andar e rodear para apontar, para acusar, porque ele tinha esse direito, depois o pecado entrou e ficamos escravos, o ser humano ficou escravo dele, o império das trevas, o imperador do mal. Aquele que detinha o poder da morte, conforme Hebreus 2:14. O imperador da morte, 2:14 de Hebreus, não tinha o poder de matar. Jó, lembra lá? Não, você vai fazer isso, mas não vai tocar no seu corpo físico. Você não vai tocar no seu corpo físico. Ou seja, você vai tocar nele, não vai tirar a vida. Ou seja, Deus tem a palavra, é Deus que manda. Você não vai matar ele, você vai tocar no corpo dele. Não, você tem a sua mão para ele para tocar no seu corpo físico. Sim, não matar, exatamente. Que Deus é que controla, né? E então é assim ele faz. Só que nós olhamos para passagens como essa de Ezequiel 28 e 14, estamos vendo aqui uma situação na antiga aliança, no Antigo Testamento, antes de Cristo vir para a cruz. Agora, observe uma coisa muito interessante, que não podemos deixar
é que houve uma queda moral e também haveria, como houve, uma queda espacial, uma queda de limitações, e nós vamos falar um pouquinho disso aqui agora. Nós temos que tomar cuidado com o adversário, porque ele é sagaz, ele é ardiloso. No entanto, quem está em Cristo, que vive uma vida com o Senhor, sabe quem é o Senhor que o guarda e o protege. Que o inimigo só tem como fazer alguma coisa se o homem está fora de Cristo, ainda assim, se Deus o permitir. Observe. Mateus 12, vai lá comigo, para Mateus 12, do verso 22 ao verso 30. Agora, nós já estamos aqui com Cristo, já nasceu, já cresceu e já iniciou o seu ministério. Mateus 12. Lá no deserto, no capítulo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Lucas, vai a tentação de Jesus. Vou pregar isso aqui domingo que vem, não perca esse culto domingo, estou com a mensagem para pregar aí, domingo que vem, e o título da mensagem é Estratégias, Tentação e Tentativas. Mateus 12, verso 22, olha o que diz, até o verso 30, vou ler tudo isso daqui agora, dá tempo ainda? Dá. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego mudo falava e via. Você observou que lá na Antiga Aliança, antes de Cristo vir, Satanás apareceu ali e acolá? E quando nós chegamos na Nova Aliança, no Novo Testamento, é como um formigueiro, que você vai com a varetinha e você abre lá, rasga lá a terra do formigueiro, que está saindo tanto formiga, sabe? Formiga, é isso também. Então, né? Ele veio aqui e houve um estardalhaço, se levantar de toda forma, né, por causa das profecias e tal. Não dá tempo de dar todos os detalhes, mas vamos lá. Verso 23. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, olha bem, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, aqui que eu quero chegar, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e de fato ele fazia isso, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aqui está a cena. Um demoniado, uma pessoa ali que estava com possesso, um demônio que era mudo, era uma coisa terrível que estava acontecendo ali com aquela pessoa. Ele vai e expulsa, e os fariseus foram lá, olha, ele expulsa o demônio por Beelzebu. Eles tinham conhecimento das forças do mal. E Jesus explica, olha, não tem como você chegar na casa do valente e não amarrar o valente primeiro. Porque para amarrar o valente tem que chegar o mais valente. Nós encontramos textos que falam assim, ó, o mais valente, lá em Lucas fala, né? O mais valente, ele amarra o valente e depois saqueia suas casas. Ou seja, nós, essas vidas aqui, que estavam presas por causa do pecado, porque o pecado promove escravidão, como eu preguei agora há poucos dias aqui. Então o homem preso ali, o inimigo fazia o que queria e acusava. Olha, ele pecou mesmo, ele está ali, caiu, o homem caiu e as multidões que caíram, tanto que Deus levantou no deserto lá o tabernáculo, aí tinha a tipologia ali do cordeiro, etc e tal. Então tudo aquilo lá apontando para Cristo e o inimigo fazendo das suas. E apontando e acusando, olha só, olha ali, olha lá, olha ali, olha lá. Mas quando Cristo vem, ele diz aqui, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e de fato ele fazia isso, é chegada a voz ao reino de Deus, porque ele veio, amarrou o valente, amarrando o valente, saqueou a sua casa. Tem gente que grita, vamos saquear o inferno. Não, quem está no inferno já está lá, filho. Saquear a casa, ele está dizendo aqui de almas que estão aqui presas nas trevas do pecado, no engano, na mentira. Então ele tinha uma ação muito mais ampla, muito maior. As forças do mal tinham uma força muito maior. Quer ver se eu consigo tempo ainda? Olha só, lá em Zacarias, corre lá comigo. Quer ver se eu consigo tempo para concluir essa mensagem aqui hoje ainda.
Satanás ele fazia das suas. Eu sempre, quando eu lembro disso, irmãos, irmão, uma vez ali em São José dos Campos, na Rua Barbosa, perto da rodoviária nova, lá em São José dos Campos, a rodoviária velha, perdão. Descendo ali pela Rua Barbosa, indo para a Zona Norte, aí de repente, tinha um ali, não sei se hoje ainda é assim, tinha muitas daquelas pensões, sabe aquelas casas que aluga para ficar peãozado e tal? E tinha um camarada bravo lá, viu? O camarada estava com um facão, riscava no chão que levantava fogo. Falei, eita, e bravo mesmo, mas bravo. Daqui a pouco chegou a polícia, aquelas veraneio, nem tem mais veraneio, né? É tipo, sabe, aquele carrão grandão? Encostou assim uma viatura de veraneio, desceu uns policiais com o bracinho assim, ó. Acabou a valentia. O camarada correu para dentro de casa, as polícias foram lá, veio com ele amarrado assim, embrulharam ele. E vup para dentro da coisa. Acabou a valentia. O diabo fazia dele. Né? Ele fazia dele, aprontava dele. Mas chegou Jesus, acabou. Ele é sujo, ele é ardiloso, ele é sinistro. Ele tem na sua manhã essa sagacidade. Ora ele vem como uma serpente, sedutor. Ora ele vem... Por que ele agia mais como uma serpente? Ele tinha um direito legal, tinha uma forma legal de agir. Eu posso acusar, porque quem pecou está, né, nas minhas garras, no meu império. No meu império. Então ele agia dessa forma. E Deus está vendo meu servo? Aí vem Jesus Cristo, 1 João 3, verso 8 diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O valente estava lá fazendo, prontando, pintando. Chegou o mais valente, acabou. Chegou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com poder e grande glória. Humilde na manjedoura, foi lá levado pelo Espírito no deserto. Lá no deserto ele foi tentado. Eu vou pregar a mensagem domingo aqui, uma mensagem que Deus me deu agora esses dias. Acho que foi desde sábado que essa mensagem está Deus me dando o entendimento dela para eu pregar domingo, sobre a tentação do Senhor Jesus. E lá no deserto, ele venceu, o inimigo conseguiu derrotar o primeiro Adão, lá no Éden, lugar de delícia, de prazer, etc, etc, etc. Mas Cristo Jesus, lá no deserto, terrível calor de dia, terrível frio de noite, sequidão, perigos terríveis, lá no deserto, o último Adão venceu, para nós termos o que nós não podíamos ter, vida eterna com o Senhor. Às vezes nós falamos assim, vamos para o culto buscar a bênção. Né? Na minha terra fala benção. Eu vou para o culto hoje, não vou perder minha bênção. Claro, é uma bênção vir cultuar a Deus. É uma bênção, mas a mente de muitos não é mais um culto a Deus. Eu vou buscar de Deus, eu quero algo de Deus, eu quero ganhar algo. Se eu não ganhar, eu não vou lá. Não é isso que Deus espera que nós façamos um culto. O culto racional é que eu vou adorar a Deus, não quero saber se está chovendo, se está calor, se está frio, se eu estou cansado, se eu estou com dor, se eu estou... Evidentemente que é caso e caso, ninguém aqui né? Vamos entender os pontos aqui, evidente. Mas tem pessoas que não têm mais a prioridade de cultuar a Deus por aquilo que Ele fez no Calvário por nós. Agora observe, Zacarias 3. Vou rapidamente aqui, do verso 1 até o verso 10. Vou bem rapidinho aqui agora. Zacarias 3, de 1 a 10. Olha o que diz. Eu não vou nem até o 10, vou até antes, menos que isso. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tomai-vos para mim... Estou lendo o capítulo 1. Eu falei 3 e estou lendo 1. Perdão, meus irmãos. Capítulo 3, verso 1. Eu estava lendo 1, perdão. Deus. Estou ficando velho. Zacarias 3, do 1 adiante. Até o 10, aí sim. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Correto? Isso aqui, olha, depois da vinda do cativeiro babilônico de 70 anos, em cativeiro por desobediência. Depois de 70 anos de cativeiro, mas o Senhor lhe disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? E Josué, esse Josué aqui, não é o Josué filho de Num, lá, companheiro de Moisés, né? Esse daqui é o filho de Josadaque. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe as vestes sujas, e a Josué disse, eis que tenho feito com que passe diante de ti a iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu,
Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-nos das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andar nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, para que assentam diante de mim, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. É claro que eu não vou ter tempo dos detalhes, são muitos aqui nesse texto, mas o pano de fundo é: Josué, sumo sacerdote, com vestes sujas. Satanás à sua mão direita para lhe opor. Agora chega aqui o Senhor e fala ao Senhor. Aí estamos aqui vendo Deus aqui falando: olha, pode tirar essa veste suja, pode colocar uma mitra limpa, uma roupa limpa, as vestes finas. Lembra que eu falei semana passada, domingo? Vestes sujas, sem vestes, nus, vestes finas. Porque num só dia eu tiraria o pecado. E começa a colocar aqui uma situação, agora foi colocada uma pedra que tem 7 olhos, falando da pedra que é Cristo, 7 olhos, dizendo sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, a unção, o Espírito de Deus. Agora pode vestir Josué, Satanás está à mão direita, mas aqui está o Senhor, para dizer: eu dou condições, porque eu sou o Deus que perdoa. Então, às vezes, é assim que acontece com nossas vidas. Alguém até pode apontar, mas esse daí, lá atrás, é pior do que Satanás, que não pode apontar como fazia antigamente, mas aponta. Mas o Senhor já nos perdoou, e está garantindo aqui o ministério sacerdotal. E o Senhor nos chama de ministros dele, de reis e sacerdotes. Apocalipse 1, verso 6. Por exemplo, 1 Pedro 2, 9. Então, nós temos aqui uma situação em que Deus está mostrando Satanás à sua direita para lhe opor, mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Uma brasa tirada do fogo? Um tição quase apagando, mas tirado do fogo. Qual é o fogo? O exílio, o cativeiro babilônico. Agora vai recomeçar o ministério, o trabalho aqui, e eu estou garantindo o ministério. Por causa, aí é uma mensagem profética, por causa do que Cristo faria no Calvário. Então nós olhamos aqui para o capítulo 12, verso 22 ao 30, o mais valente chegou. Olha, se eu expulso Satanás pelo Espírito de Deus, chegou agora o reino de Deus. Nós não tínhamos o império das trevas? Se Satanás está lutando contra ele, o seu reino está dividido. O Cristo vivo está dizendo, tem um reino dele aqui. Se ele lutar contra ele, o seu reino está dividido. O reino das trevas. Porém, se ele estiver dividido, vai perder, vai cair. Agora, se eu expulso, e de fato ele expulso pelo Espírito de Deus, chegou a vós o reino de Deus. Então começou a quebrar, começou a cair. Agora a casa caiu para ele, começou a cair para ele agora. Agora observe Lucas 10. Lucas capítulo 10, olha só o que diz. E o verso 17, até o verso 20. Lucas 10, 17 a 20. Olha isso. O Senhor tinha enviado 70 para pregar, para curar, para libertar. De 2 em 2 ele os enviou, 70 desses, seus discípulos, e voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Então já caiu, só que esse passeio foi assim, presta bem atenção, queda moral, ele tinha acesso ao céu, eu via como ele caindo, porque ele não vai ter como impedir a proclamação do evangelho, ele enganava as nações. Agora o mais valente chegou para amarrar ele. De maneira que agora vocês vão pregar e ouvir ele caindo. O seu poder está sendo quebrado. O seu espaço está sendo delimitado. A sua ação está sendo delimitada. Ele não tem esse poder de enganar as nações. Muito embora pregar o evangelho sempre foi uma luta, mas a igreja prossegue. Muito embora as heresias estão se levantando dia após dia. As heresias, o engano, a mentira, a frieza, tudo. Porém a igreja prossegue. Veja bem. Eu vi a Satanás: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do maligno, e nada vos fará mal algum, dano algum. Mas não vos alegreis, porque os demônios, os espíritos, vos sujeitam, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Eu vi a Satanás cair.
seu poder está sendo quebrado. Olha só o que diz João 16, verso 11. Olha só, João, capítulo 16, verso 11. Olha só. Eu vou ter que ler um pouquinho antes, né? Verso 8. E quando ele vier, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Na sua versão talvez será julgado. Está julgado. Eu cheguei aqui, estou desbancando ele. O Espírito Santo que eu vou enviar depois que eu for, não vou deixar vocês órfãos. Ele vai convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E ele fala no verso 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo será julgado. Há um juízo que as pessoas vão saber que se ela não se arrepender, tem um juízo. Porque o príncipe desse mundo já foi quebrando, foi caindo. Queda moral, queda de espaço, de trabalho, de ação, melhor dizendo. Olha só, João 12, verso 31. Olha aí, João 12, 31. 30 e 31. Respondeu Jesus e disse, não veio essa voz por amor de vós. Não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas espera aí, Satanás continua por aqui. Não continua? Vou chegar nisso já já. Olha bem. Abre a sua Bíblia lá comigo em Apocalipse 12, verso 4. Você entendeu? Ele tinha acesso ao céu, apontava. Lá em Josué, ou melhor, lá em Zacarias, na questão de Josué, o Senhor estava garantindo que ia colocar vestes limpas e novas, e assim o ministério sacerdotal seguiria. Quando ele se manifesta aqui na terra, pregando, curando, libertando, transformando, os demônios se levantam, as forças dos maus se levantam, e ele diz, agora chegou o reino de Deus, e o príncipe desse mundo será expulso. Eu via Satanás como um raio caindo do céu. Pode pregar, pode anunciar, pode proclamar, porque eu via Satanás caindo como um raio do céu. Agora, veja bem, Apocalipse 12. Olha aí. Eu via um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e com as suas cabeças 7 diademas. E sobre as suas cabeças 10 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o trono. Agora, observe. Você está entendendo isso daqui? Continua observando nesse texto, que coisa tremenda que nós encontramos aqui. Coisa tremenda nós temos aqui. Verso 7. Vou pular para o 7 agora. E houve no céu, batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Vocês lembram que eu falei agora há pouco? Ele era um querubim. Com os anjos ele entrava diante do Senhor, acusava. Lá na questão de Josué, no livro de Zacarias, o Senhor disse, olha, agora vai acabar isso aí. Você está acusando aqui, mas agora à direita está aqui o Senhor. O Senhor está aqui agora. E diz, Senhor, meu Senhor, o Senhor te repreenda. Vai vendo. Coloca vestes novas, mitra, etc, etc, etc. Porque num só dia tiraria o pecado, apontando para a cruz. Observe, Lucas 12, 22 a 30. Se eu expulso pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. E outra coisa, amarrei o valente. Né? Não tem esse negócio de ficar amarrado. Eu te amarrado, está amarrado. Não tem esse negócio. Já foi amarrado. Olha bem. Sua força, seu poder está quebrado, limitado. Olha isso. Capítulo 12, verso 4. 1/3 dos anjos foi... Capítulo 12 aqui diz que tem uma batalha no céu.
Apocalipse não é um livro para ler linearmente, tem que ser por 7 sessões paralelas para você continuar, para você conseguir entender, e são 7 sessões paralelas e progressivas que vão dando mais adendo, vão dando ênfase, vão esclarecendo à medida que ela vai sendo apresentada. De maneira que, quando chega aqui, tem muita coisa que eu já falei em outra mensagem que eu não vou ter tempo de falar agora aqui. Eu quero focar na batalha que houve e no versículo 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem é o dragão? Satanás. E batalhavam também o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Lá nos céus, onde tinha acesso ao trono. Por quê? Porque a Bíblia nos informa no livro de Efésios 6, a seguinte fala. Vou lá para você ver. Efésios, também conhecido. Efésios 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então vamos chegar aqui numa conclusão óbvia, coerente. Jesus veio e disse, chegou o reino de Deus. Amarrou o valente e saqueou a sua casa. Então você pode pregar que almas vão ser libertas. Os eleitos vão ser libertos. Aqueles por quem Cristo morreu vão ser transformados, vão ser libertos. Sem medo. Eu vi Satanás cair como um raio do céu. Pode anunciar, pode pregar. Pode vir os coreanos lá do norte com o comunismo. Pode vir o sistema que vieram aí, o comunista, o sistema... Todos esses déspotas que já se levantaram, que mataram muito crente, mas a igreja não parou. Pode até haver uma frieza que vai... As igrejas vão desfinhando muitas vezes nós não entendemos. Tem muito joio mesmo, que vão sair mesmo. Mas tem igreja que vai ficar ali firme, ali com 2, 3, 4, 5, mas vai ficar. Porque o plano de Deus não falha. Presta bem atenção. Ele vem então e diz, olha, eu vi Satanás cair como um raio. O reino de Deus está sendo anunciado. O reino das trevas está sendo quebrado. E verso 12 de Apocalipse, verso 7 diz, e nem o seu lugar se achou no céu. Quando que foi essa batalha? Quando que não se achou mais o seu lugar no céu? Então quer dizer que Satanás, ele continua sendo um acusador? Continua sendo um acusador. Ele continua sendo um tentador? Continua. Ele continua sendo Continua. Mas ele não faz como antes. Ele não pode chegar como ele chegava. Vou chegar agora aqui. Nós lemos aqui, batalha no céu, você viu? Miguel e seus anjos, correto? 1/3 dos anjos seguiram o Satanás, na sua sagacidade. Né? Lá no Novo Testamento, na Antiga Aliança, você vê mais como uma serpente, sagaz, tentadora, sedutora, continua também. Mas aqui você vê ele mais como a fúria de um dragão mesmo. Furioso. Furioso. Quando chega no capítulo 12, aponta lá para o princípio. Não para Apocalipse, mas em Apocalipse, lá no princípio. Olha, houve batalha no céu, Miguel com seus anjos batalharam. E eles foram expulsos. Não se achou mais lugar para ele. Saíram como? Pelo poder de Deus. Mas como? Quando? Quando? Quando que foi isso? Então Cristo vem. Ele nasce numa manjedoura. Conforme a profecia, ele nasceu de uma virgem. Numa manjedoura. Com 2 anos mais ou menos, Herodes quer matar porque veio aqueles magos. Os magos não acharam na manjedoura, como muitos falam aí. Acharam em casa, cerca de 2 anos, porque ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, em torno de 2 anos. E ele foge, José, instruído por Deus, através do sonho, ele vai lá para o Egito, depois ele volta novamente. E Cristo cresce, nós temos ele com 12 anos, lá ensinando no templo. Depois, já com 30 anos, João 2, em Caná da Galileia, seu primeiro milagre, transformando água em vinho. E vamos até a cruz. Olha bem. Satanás tinha aquele que detém o poder da morte, Hebreus 2,14, não pôde matar Jó porque Deus não permitiu. Ele só vai até onde Deus permite. Agora o seu poder está mais limitado ainda. Jesus diz assim, ó, a minha igreja
está sobre mim, eu sou a pedra, sobre essa declaração, a minha igreja, sobre mim. Eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então a igreja vai pregar, eu já amarrei, o valente é valente, mas chegou o mais valente. Eu vi Satanás cair como um raio do céu. Lá no livro de 12 de Apocalipse, está escrito o quê? Houve batalha no céu. Satanás com seus anjos e Miguel. E eles foram expulsos. Quando? Nessa batalha. A maioria dos teólogos, eu também acredito piamente nisso, Cristo morreu. Para muitos, a morte de Cristo foi uma vergonha, foi uma derrota. Tanto que até o último momento o inimigo queria que ele descesse. Desce da cruz, se tu és o Cristo. Desce da cruz, se tu és mesmo. O Senhor curou tantos, ressuscitou tantos, fez tanto milagre, ele não vai sair dessa cruz. Sai daí. Ali, quando ele morre, ele diz, está consumado. Olha bem, um detalhe que eu observei com o pastor Cleilson, achei muito interessante. Primeiro, você morre e inclina a cabeça. Não, você dá o brado, você só entrega o espírito e cai. Ele primeiro dobrou e entregou, porque ele fez voluntariamente. Aí quando Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Cristo ressuscita para que a sua igreja tenha vida, para que aqueles por quem ele morreu tenham essa vida, e ele ressuscita. Fica 40 dias aqui dando instruções, olha bem a sequência agora. Leva os discípulos para Betânia, dá últimas instruções, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e serem testemunhas, tal, e vai subindo, vai subindo, vai subindo. Nisso que ele vai subindo, olha só. Agora, ele vai diante do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, abre aí. 1 João 2. 1 João, lá na frente. Epístola. 1 João 2, verso 1. O acusador caiu. Ele era o querubim ungido, já é querubim, mas não é mais ungido, diz o texto. Ele caiu moralmente porque ele pegou, encheu seu coração e pecou até que achou-se iniquidade em ti, caiu. Ele tinha acesso, ele ficava lá, entrava, não morava lá, ele ia, fazia das suas, estava passando pela terra, enfim, alguma coisa assim. Tinha uma questão jurídica, legal, digamos assim, apontava. Em Josué nós vemos, não, Satanás a sua mão ali, agora está o Senhor, apresentando Cristo, aquele que é o nosso advogado, que está escrito aqui em 1 João 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele continua acusando, ele acusa na nossa consciência. Ele acusa a nossa consciência porque às vezes nós estamos aqui pensando alguma coisa, fazemos, ele vem, mas você, mas diante do Pai não pode, por quê? Jesus é nosso advogado. Aquele que na cruz morreu ao terceiro dia ressuscitou, e quando ele vai ao assunto ao céu, tem essa batalha, os anjos ali expulsos, agora acabou, caiu a casa. Não tem mais. Lá no Salmo está escrito assim, quem é esse rei da glória que vai subindo, ou que vai entrando? Levantai-vos, ó portais eternos, levantai-vos, ó portas eternas, que vai entrar o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Chegou agora o grande, o todo-poderoso, o Senhor. Mateus 28, verso 18, ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E quando ele vai chegando, quando ele sobe, quando ele chega lá, diz o texto sagrado, em Apocalipse, que houve batalha e foram expulsos. Não se achou mais o seu lugar. Porque a destra do Pai Eterno estava o advogado, o nosso advogado, Jesus Cristo, que derramou o seu precioso sangue por nós. Não se achou mais o seu lugar. Ele continua acusando a sua consciência, ele continua tentando, mas o seu poder é limitado. A sua ação é limitada. Ele está amarrado. Aqui está o milênio. Não há milenismo, é assim. Entendido na palavra, não tem em Mateus 24, em Lucas 13, em Lucas 21, em Marcos 13. Quando é isso? Cristo, quando veio, amarrou. Limitou, ele foi diminuindo, ele foi limitando a sua esfera de ação. A sua esfera de ação. Sim, exatamente. Exatamente. Em Mateus 25, verso 41, né? Mateus 25 fala das ovelhas à direita, dos bodes à esquerda, e para os bodes ele fala, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Mateus 25, 41. É para eles. E vocês que são ímpios, vai junto. Os bodes. Então o que acontece?
Quando eu estou pregando nessa noite, esses 3 dias, que já é a terceira mensagem, o bem, o mal e o bom, eu falei que o mal é a corrupção do bem. E eu falei que, foi dito aqui também sobre o bem, ser a ausência do que é, aliás, o mal, a ausência do que é bem. Mas eu disse que havia o bom, Marcos 10, né? Bom mestre. Não, só há um bom que é Deus. Está dizendo, eu sou Deus, você sabe que eu sou Deus. Você está entendendo que eu sou Deus? Eu sou bom. Então, o que é bom, excelência, por excelência, é o Senhor nosso Deus. Então, aquele que é bom não foi pego de surpresa. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Satanás, a Bíblia nos informa que nós temos que tomar cuidado com as suas artimanhas. Ele se transfigura até em anjo de luz e tenta enganar até os salvos. Veja bem. Só que os salvos não vão ser enganados. Por quê? Porque o seu poder está limitado. Mas peraí, tem quanto crente enganado? Um pouco de tempo, um período de tempo. E tem muita gente que vai ser enganada porque nunca foi salvo. Mas sempre o salvo vai ficar com aquela, nossa linguagem, né? A pulga atrás da orelha. Mas não é isso que a palavra diz. Não é isso que a Bíblia diz. E nesses últimos tempos, o Senhor tem despertado o seu povo em muitos lugares. Deus está tirando dessas Babilônias por aí, desculpe a expressão, mas é uma grande verdade, que não suportam mais lugares que dizem ser lugar de adoração a Deus e que não prega-se essa doutrina. Deus está arrancando de lá, está tirando de lá, está incomodando pessoas. Mas eu estou aqui há 10 anos, 20, 50, 30, faço parte, mas começou um negócio aqui, uma coisa tenebrosa, um negócio terrível. Como é que faz? Deus está tirando, está juntando o seu povo. Estamos caminhando para o tempo do fim. Do fim. Satanás é sujo, é ardiloso, mas ele não pode acusar diante do Pai, porque tem um advogado justo junto ao Pai. Porque há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Homem. Porque Atos 4, verso 12, né? Vou ler. Atos 4, verso 12. Eu amo esse versículo. Tremendo esse versículo. Olha só o que diz Atos, capítulo 4, versículo de número 12. Aleluias. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Satanás tinha sua ação terrível, enganava as nações. Agora está limitado, amarrado. A sua esfera de ação foi limitada, diminuiu. Tanto que a igreja está pregando. Passou por grandes e terríveis momentos, mas ela continua. Nesse tempo final, estamos passando porque é o cumprimento do que está escrito nas Escrituras. No tempo do fim, haveria frieza, haveria mornidão, pessoas iam trair uns aos outros, mas esse evangelho do reino seria pregado até o fim. E Jesus disse, eu expulso pelo Espírito de Deus, pois é chegado a vós o reino de Deus. Aleluias. É chegado a vós o bom é Deus. E o bom nos escolheu. Deixa eu só salientar uma coisa que está ardendo no meu coração a tarde toda hoje. Algo que está pungente, ardendo no meu coração nessa noite. Nessa tarde toda. Fiquei com isso no meu coração. Porque às vezes nós ficamos muito egocêntricos, muito mimimi. Hoje tem uma geração muito mimizenta. Não tem? Hoje uma geração mimizenta. Né? Mimizenta. Se você estudar a história dos grandes avivalistas, dos grandes avivamentos, não estou falando de pula-pula, roda-roda, não. Estou falando de homens que pregavam com seriedade. George Whitefield, né? Moody, Spurgeon, e entre tantos outros que vai me fugir o nome agora aqui. Tantos outros que não tão conhecidos, que tiveram uma vida ali de lutas, e muitos deles morreram. Morreram, às vezes até pregando para A.W. Pink, um grande teólogo. Ele teve poucos ouvintes, as pessoas não ouviam na sua época. Depois os seus escritos foram ficando famosos, as pessoas foram sendo despertadas e foram ver sobre o que ele escrevia. Na sua geração ele sofreu muito, no seu ministério. Hoje as pessoas falam, enche o peito, A.W. Pink, não sei. Sofreu, e entre outros tantos. Guido de Bresse, na Belga. Tantos outros que passaram assim situações terríveis. John Hus, que eu falei agora há pouco, enfim, tantos outros. Aí as pessoas ficam mimizentas hoje, mimizentas. E o que estava ardendo no meu coração foi Deus que nos escolheu. Eu não buscava Deus, porque morto não busca Deus. Eu não queria o evangelho, porque o morto não quer o evangelho. É o Espírito Santo que age em nós,
Isso é motivo de nós adorarmos, glorificarmos, exaltarmos aquele que é bom. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.